texto sagrado que veio ao meu coração. Livro de Deuteronômio, nós vamos estar lendo aqui alguns versículos, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo 1 a seguir. Eu vou ler o ímpar e os irmãos vão ver se a gente consegue ler os pares da igreja. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor te confirmará para si, por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos. E o Senhor te dará abundância de bens do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Amém, meus irmãos? Podeis tomar o vosso assento. Esse texto sagrado, ele registra para nós condições para sermos abençoados. A Bíblia, ela traz para nós condições, né? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós recebemos de imediato perdão dos nossos pecados. Fomos comprados pelo sangue de Jesus e alcançamos através de Jesus a nossa salvação. Mas observe que nós sabemos que existe bênçãos na vida do crente, que ela está condicionada. O que é isso, pastor? Condicionada, você tem uma condição para recebê-la a bênção. E o texto, ele é bem claro quando você olha o verso 2, no capítulo de Deuteronômio. Ele diz: se ouvires, primeira condição, se ouvires a voz do Senhor. E para ouvir a voz do Senhor, irmãos, nós precisamos realmente querer estar na presença de Deus, nos colocarmos na presença de Deus para ouvir a sua voz, para entender que é a voz de Deus falando conosco. E nesse mesmo versículo está atrelado aqui: se ouvires a voz do Senhor, teu Deus. E aí ele coloca outra condição
Primeiro você ouve a voz do Senhor, aí ele coloca outra condição dizendo: e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. Observe que Deus, Ele exige de nós. Ele exige de nós, para receber as bênçãos de Deus. Quando nós, irmãos, falamos algo na igreja, ensinamos, às vezes muitos tratam achando que o pastor quer algo. Não, irmão, nós queremos que a igreja seja abençoada. Queremos que a igreja seja próspera. Só que tem condição para ser próspero. Você precisa ouvir e atentar e guardar os mandamentos do Senhor. E o povo de Israel, irmãos, era um povo que eles foram muito prósperos, e até hoje o povo de Israel é muito próspero. Por quê? Porque o povo de Israel entendeu essa condição. O povo de Israel, eles fazem algumas festas, e eles fazem porque eles têm gratidão a Deus, né? Eles levam uma porção do fruto da terra, as primícias. Por exemplo, o povo de Israel, eles vão colher os frutos da terra, eles pegam os melhores frutos da terra e eles separam. Aqueles frutos da terra, eles separam para levar para o dia da festa, na festa do Pentecostes, e eles levam esses frutos. E eles levam esses frutos de gratidão a Deus pela bênção derramada na terra. Então, o que eles colhem, eles também separam para Deus, porque eles ouvem a voz do Senhor e obedecem. Então, o povo de Israel, irmão, é uma nação muito próspera. Se você olhar para o território de Israel, é muito pequeno. Só que o território de Israel era um deserto. Só que Deus deu tanta sabedoria para o povo de Israel que eles conseguiram regar o país inteiro com o Rio Jordão. O país de Israel, ele é regado. Se você vê a geografia da terra de Israel, aonde eles plantam, eles colhem muito. Os melhores frutos estão lá. O maior produtor de melancia é em Israel. Os maiores produtores de uva, melão e frutas diversas está em Israel, porque eles aprenderam a ser grato a Deus e ser obediente. Então, queridos, quando nós queremos prosperar, não é simplesmente dizer eu vou prosperar. Existem condições para nós prosperar. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, aqui em Deuteronômio, temos aqui o registro das bênçãos que seria derramada sobre os hebreus, se eles obedecessem a Deus na sua palavra. No versículo 1 diz: se ouvires a voz do Senhor, seu Deus, primeira condição, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, segunda condição, e se o povo seguisse a orientação de Deus, seriam abençoados com as promessas feitas por Deus. Observe o verso 2: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aqui é um ponto interessante, irmãos, que a obediência a Deus, quem é obediente a Deus, quem tem prazer em obedecer a Deus, em fazer a coisa certa, você não precisa ficar correndo atrás de bênção, não. Você não precisa ficar mendigando nada para ninguém. A promessa de Deus vai dizer que você vai andar e as bênçãos vão te alcançar. Já pensou que coisa linda, irmão? O cristão que ele é sincero, que ele é verdadeiro, ele é acompanhado das bênçãos de Deus. A Bíblia diz que elas vão te alcançar. Você vai andando pelo caminho, não é você que vai atrás da bênção, não. Eu vou ali porque ali eu tenho uma vitória. Eu vou lá porque lá tem um profeta. Eu vou lá porque está falando isso e aquilo. O cristão verdadeiro, ele não precisa ir atrás de nada. Ele vai e a bênção de Deus é com ele. Deus é com ele, Deus vai fazendo ele prosperar. Mas por quê? Porque ele ouve a voz do Senhor e ele atenta para os mandamentos para guardar. Então, queridos, quer ser abençoado de Deus, tenha prazer na palavra. Obedece ela, é simples, obedecer com alegria as promessas de Deus,
estão condicionadas ao cumprimento da sua palavra. Deus, ele estabelece para nós, irmãos, a lei da semeadura, né? A lei da semeadura. E a lei da semeadura, ela é terrível, porque se você plantar, aquilo que você plantar é o que você vai colher. Se você é um murmurador, você acha que você vai colher coisa boa? De jeito nenhum. Se você é um crente que vive mendigando, você acha que vai colher coisa boa? De jeito nenhum. Se você é um crente ingrato, você acha que você vai colher coisa boa? De jeito nenhum. Gálatas capítulo 6, verso 7. A Bíblia diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Deus espera o homem agir. Observe que toda ação do homem tem a reação do nosso Deus. Tem gente que fica esperando, né? Se Deus fizer algo, aí eu vou fazer. Se Deus fazer isso na minha vida, aí eu vou começar a trabalhar. Nunca Ele vai agir na tua vida, que primeiro Ele espera de você. Ele espera de minha ação. Se você quer ser abençoado por Deus, começa hoje a fazer a obra de Deus. Começa hoje a dobrar o seu joelho e pedir perdão. Porque a Bíblia diz que quando o povo de Jonas, lá, quando ele foi visitar os Nínives, Jonas foi lá pregar que ele ia exterminar aquela nação, ia acabar com eles. Qual foi a ação daquele povo? Ouviu a voz de Deus, através do profeta. Eles ouviram, mas eles não ficaram só no ouvir, eles disseram: rapaz, vamos se arrepender, vamos vestir o saco, que o saco, irmão, era o símbolo de humilhação, de dizer: eu não sou nada diante desse Deus, eu sou miserável, pecador mesmo, eu não valo nada, e se eu não me arrepender, Deus vai me matar. E eles todos eles se vestiram de saco, jejuaram, consagraram a vida, dizendo: Deus, não nos mata. E Deus dá uma olhadinha para eles, diz que Deus se arrepende de querer matar aquele povo. Deus olha para eles e se arrepende de irar contra ele. Talvez, irmão, tem muita gente sendo sufocado pela ira de Deus, mas não tem coragem de se arrepender. Tem muita gente vivendo um estado de podridão, mas não tem coragem de pedir perdão, de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou o pecador, eu sou o que falo coisa errada, eu que abro a boca para murmurar, eu que abro a boca para reclamar. Nós precisamos reconhecer quem nós somos, e este povo reconhece. Jonas fica irado, porque ele queria ver o fim daquele povo, mas Deus olha para aquele povo que se arrependeu. Aí Deus diz assim: eu também me arrependo de querer matar vocês, pode continuar. É isso que Deus quer de nós, uma ação. Então, queridos, encontramos em todas as Escrituras esse procedimento de Deus. No livro dos Juízes, nós encontramos em todos os capítulos aqui o agir de Deus. O povo de Israel fazia algo mal, que parecia mal aos olhos do Senhor. O que o Senhor fazia? Entregava ele nas mãos dos inimigos. E esse povo sofria, aí pedia misericórdia para Deus, se arrependia. Aí Deus enviava um libertador. No livro de Juízes, se você vê, o povo difícil, irmão. Eles eram abençoados e ao mesmo tempo sofria, porque eles ouviam e esqueciam de obedecer. Será que às vezes assim não é conosco? Nós ouvimos a palavra de Deus, é tão bom, né? Receber uma palavra de bênção, Deus vai te dar vitória, Deus está abrindo uma porta, aí você diz: meu Deus, que bênção. Mas na hora de guardar o mandamento e se humilhar aos pés de Jesus, a gente às vezes esquece. E esse povo sofria. Deus, ele operou uma grande vitória na vida de Josué com os hebreus, depois que eles removeram o quê? O pecado que estava dentro. Se você ler no livro de Josué, eles pecaram. Deus diz para eles: vocês vão guerrear, mas eu não quero que vocês peguem ouro, prata, nada de bens aí. Que vocês acharem que é bom,
Para vocês não é para vocês pegar, é para vocês ir lá, guerrear, exterminar o inimigo. Vocês não precisam de nada. Aí chegou um certo cidadão lá que ele deu uma olhada para uma vaca gorda, ele já pegou. Ele deu uma olhada para um negócio de ouro, ele já pegou e colocou no bolso. E levou para casa. De repente o povo começou a morrer. O inimigo começou a vencer. E Josué ficou apavorado, dizendo: meu Deus, o que nós fizemos? Aí Deus disse para Josué: tem desobediência no meio do povo. O povo não entendeu o que é para fazer, o que eu mando, não o que quer. E às vezes somos nós, irmãos, achamos que aquilo que é benefício para nós podemos fazer. Nós precisamos primeiro pedir para Deus: Senhor, isso é bom para a minha vida espiritual? Isso vai me fazer bem? O problema é que tem muito crente, irmão, fazendo aquilo que não faz bem a ele. Faz algo que desagrada a Deus e ele continua fazendo. Faz algo que entristece o Espírito Santo de Deus, mas ele não está nem aí. Aí o inimigo começa a vencer na vida dele e ele não percebe. Mas o que aconteceu aqui com Josué? Quando Josué viu que tinha algo errado, ele colocou o povo em oração e Deus mostrou. Tem um cidadão aí que fez coisa errada. Aí a Bíblia diz que Deus cobrou. E a cobrança foi grande, que ele morreu. Aí agora Josué desanimado: Deus, e agora? Eu não vou guerrear. Aí Deus diz para ele: Josué, eu sou contigo, rapaz. Eu sou com você. Eu já tratei o pecado, agora é contigo. Vai que eu vou te dar vitória. E no capítulo 8 você vai ver Josué entrando na peleja. E Deus dizendo a ele: então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espante. Ei, não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra. E levanta-te e sobe a Ai. Olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Por quê? Porque agora Josué temeu a Deus. Josué quis entender aonde estava o erro. Irmão, quando nós estamos perdendo, é bom a gente acender um alerta. Onde a gente está errando, é bom a gente acender um alerta: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade? Será que eu não estou falando coisas que estão profanando o teu nome? Será que eu não estou dando escândalo com as minhas ações? Então aqui Josué, ele é abençoado quando ele se posiciona. Nós olhamos que Deus operou grandes vitórias na vida do rei Asa pelas suas atitudes. Segunda Crônica, no capítulo 14, versículo 2. E a Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Quando Asa fez o que era bom aos olhos do Senhor, os etíopes achavam que era grande, que era forte, que tinha um exército do maior. Irmão, não se preocupe com a visão carnal. Eu estou dizendo de matéria, visão carnal. Quando as coisas parecerem ser difíceis para você, dá uma olhadinha para o seu Deus. Ele é maior do que todas as coisas. No versículo de número 12, olha o que Deus fala aqui para o rei Asa. Segunda Crônica 14, verso 12. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Quando Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, Deus entrou na guerra. Quando nós fazemos o que é certo, irmão, até o inimigo tem que correr. A Bíblia diz que foi o que aconteceu aí, cumpriu a promessa de Deuteronômio 28. Quando os inimigos te atacar, eles vão vir por um caminho, mas vão sair por 7, vão sair 2, dizendo: temos que correr, senão vamos morrer. Porque é assim que Deus faz com os nossos inimigos. Porque Deus nos guarda e nos protege. Quando nós olhamos para outro rei, Josafá, Deus operando uma grande vitória sobre ele, pelo seu quebrantamento, porque Deus gosta disso, irmão. Quando nós batemos no peito, Deus não faz nada.
Mas quando dizemos, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, aí Ele age. Olha o capítulo de número 20 de 2 Crônica, verso 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. Verso 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Primeira coisa, irmãos, precisamos buscar a Deus de verdade, irmão. Quando estamos passando momentos difíceis, de dificuldade, nós precisamos apoiar em Deus. É no Senhor. E a Bíblia diz que toda Judá agora se reúne a Josafá. Diz, vamos buscar o Senhor, não tem outra alternativa. E o que aconteceu? Olha o versículo de número 15, do capítulo 20. E Jaziel disse, dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temas, nem vos assusteis, por causa destas grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia! Sempre quando buscarmos ao Senhor com sinceridade, irmão, sempre vai ter um Jezael de Deus, para dizer para você, não temas, Deus é contigo. Não te assuste, porque eu sou o teu Deus. Como diz para Isaías, eu que te sustento, eu que te ajudo com a minha destra, com a minha justiça. Porque sempre quando nós clamamos ao Senhor de verdade, Deus se manifesta. Então, queridos, nós entendemos que nas ações e no quebrantamento, Deus sempre vai agir. Observe que Deus age até mesmo com aqueles que eram considerados não povo de Deus. Eu vejo isso na mulher cananeia. Quem era a mulher cananeia? Desprezada. O povo de Israel olhava para ela, essa daí não tem direito de nada. Mas ela vai buscar ao Senhor. E quando o Senhor a repreende, o que ela faz? Ela murmura, volta para casa, diz, esse Deus aí, esse homem aí é muito, né? Não, o que ela faz? Quando o Senhor a repreende ela, a Bíblia diz que ela curva no chão, dobra o joelho e adora Jesus. Adora Jesus porque ela reconhece quem tem autoridade. O problema é que às vezes nós queremos achar que estamos certos, e quando Deus nos repreende, a gente quer crescer e quer ir embora. Mas nós precisamos nos quebrantar a cada palavra que Deus fala conosco. Seja ela boa, seja ela ruim, nós precisamos dobrar o joelho e dizer, Senhor, Tu és o meu único Deus, fala comigo mesmo, me corrige, me coloca no prumo. Aquela mulher cananeia, ela dobra o joelho e diz, Senhor, eu te adoro, a minha filha está endemoniada, eu preciso de socorro, sou querendo ou não, eu preciso, eu sou necessitado. E quando Jesus vai ver que ela não vai embora, o que Jesus faz dizer para ela? Mulher, a tua fé te salvou, a tua filha está livre, vai embora, fique em paz. Porque ela pôde entender que ela estava diante de um Deus que tudo pode. Tem muita gente brincando de ser crente, irmãos. Tem muita gente brincando de ser religioso. Eu sou da igreja tal. Você precisa ser temente a Jesus. Você precisa aprender a obedecer a palavra da verdade. Sem ela não tem como nós irmos. Não tem como nós vencermos, não tem jeito. No capítulo 15, verso 28 de Mateus, esta mulher, eu gostaria de ler lá. Olha o que está escrito para você entender. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para que contigo, como tu desejais, e desde aquela hora a sua filha ficou sã. Ela é desprezada por não ser judia, né? O texto vai dizer bem claro. Ela era cirofenícia, mas ela reconhecia que Jesus deveria ser adorado.
Às vezes nós somos, irmãos, aceitamos a Jesus e esquecemos que Jesus precisa ser adorado em toda circunstância. Jesus precisa ser adorado na hora boa e na hora ruim. Jesus precisa ser adorado na nossa vida em todas as circunstâncias, sendo dia bom ou dia mau. Jesus disse: olha, não se preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Jesus está dizendo: nesta terra nós teremos aflições. João 16:33, bem claro que ele disse para nós, mas nós queremos só vitória, né? Tem aquele hino que canta: agora é só vitória. Não é não, irmão, aqui é prova, é luta, é provação, mas quando chegar no céu, aí nós teremos vitória para toda a eternidade. Então nós precisamos estar firme, e esta mulher nos dá um exemplo. Ela adora a Deus, ela não vai embora, ela é desprezada, mas ela adora a Deus. Aí Jesus vai dizer para ela: oh, minha filha, seja curada, seja como tu desejas, porque você tem uma fé verdadeira, você adorou de verdade, então seja como tu deseja. Você quer libertação para a tua família? Então Jesus vai fazer isso com você. Talvez se você veio no culto para adorar a Deus, preocupado com alguma coisa da tua casa, mas você veio adorar a Deus, você deixou lá um problema para resolver amanhã, mas você veio adorar a Deus, você esqueceu do problema, mas veio adorar a Deus, você livrou, tentou tanta coisa ruim, mas você veio para a casa do Senhor. Deus está dizendo: conforme o teu coração eu vou te dar vitória, eu vou agir na tua vida, porque você fez a prioridade que tem que ser feito. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Se você olhar, irmão, aquele cego Bartimeu, ele foi curado. Por que será que ele foi curado? Porque Deus viu nele uma reação, uma ação. Ele ouve: Jesus está passando. Quem é que está passando? Jesus, aquele que faz milagre. Aí ele começa a gritar, clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão, a Bíblia diz que repreende ele: para de gritar, rapaz, você está incomodando o mestre. Mas ele tem uma ação: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia vai dizer, se você ler o texto, Lucas 18, versículo 37 e o verso 38, olha ele clamando. Disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E com esta ação dele, com esta ação deste cego Bartimeu, Jesus vai dizer: filho, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E a fé que salvou, irmão, era para cura. Alguém diz assim: Jesus diz, a tua fé te salvou? Sim. Quando você clama por Jesus, há uma salvação para você. Quando você clama por Jesus, há um livramento para você. Quando você clama por Jesus, há uma porta aberta para você. Quando você se lembra de Jesus, Deus abre um caminho para você e te dá vitória. Nós precisamos lembrar mais de Jesus. Ainda que alguém não quer que você clama, que alguém tenta abalar a tua fé, clame: Jesus, tem misericórdia de mim. Ainda que alguém tenta te barrar, clama, porque Jesus vai te responder e diz: sim, meu filho, a tua fé te salvou. Aleluia! Jesus, ele vai conceder salvação na vida de Zaqueu. Por que será? Porque Zaqueu foi querer saber quem era Jesus de fato. Ele tem uma ação. Ele era pequeno, então ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Qual é a ação dele? Sobe em cima de uma árvore. E aquela ação chamou a atenção de Jesus, porque a nossa ação, irmão, vai chamar a atenção de Jesus. Mas tem gente, irmão, que quer receber milagre, alguém dizendo: vai lá na frente, recebe, rapaz. Vai lá que Jesus vai te curar, rapaz.
Jesus não cura desse jeito, irmão. Deus quer ver de mim, a minha ação. Jesus, estou aqui, eu sei que tu pode curar, eu sei que tu tem poder, eu sei que eu estou aqui, mas tu pode visitar a minha família lá. Eu estou aqui, eu vim buscar, Senhor, tu sabes o que eu preciso. Nós precisamos agir, irmão. Então, quando você vê Zaqueu, ele está querendo saber quem era Jesus. Jesus dá uma olhadinha para ele: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa, porque hoje você me procurou. E aí, quando ele vai com Jesus, a multidão começa a murmurar que ele era cobrador de impostos. Alguém dizia: rapaz, isso aí cobra o nosso povo, o povo de Israel é escravizado pelos romanos, e o Senhor está dando moral para esse homem. Aí ele, dentro da casa de Jesus: se eu fraudei, se eu roubei alguém, se há alguma coisa que eu tenha fraudado alguém, que ele só está cobrando o imposto que ele deveria cobrar, que era dever dele, diz: mas se eu fiz alguma coisa errada, manda eles me procurar, que eu vou 4 vezes mais, eu vou abençoar eles. Se eu alguma coisa defraudei, 4 vezes mais eles vão receber, com juro e com correção monetária. Aí Jesus diz: então, meu amigo, hoje chegou salvação na tua casa, porque na onde há arrependimento, irmão, há salvação. Quando nós confessamos que erramos, que somos falhos, Deus entra com misericórdia. Mas não seja um soberbo: eu faço assim mesmo, eu sou desse jeito mesmo, queira ou não queira. Não, meu irmão, seja humilde como Jesus. Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde, de aparência, não, de coração. Humilde de coração dentro de nós. Jesus, ele concede então salvação a Zaqueu. Ele disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aleluia. Deus, ele concede o livre-arbítrio, irmão, para nós. E nós precisamos entender isso. A hora passa muito rápido, irmão. Para o homem, Deus, ele não decide pelo homem, mas Deus, ele deixa o homem decidir se quer seguir a Deus ou não, se quer deixar. É por isso que está escrito lá em Apocalipse 3:20. O que é que está escrito lá, meus irmãos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Aleluia. Eis que estou à porta e bato, né? Tiago, ele diz assim, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Se você dá o primeiro passo para estar perto de Deus, Deus dá 10 em teu favor. Quando nós nos renunciamos, irmãos, quando nós nos arrependemos, a bênção de Deus, ela jorra na nossa vida. Quer sair daqui hoje abençoado? Reconheça a bondade de Deus, reconheça a graça de Deus na sua vida, e seja alcançado com a misericórdia dele aqui nesta noite. Aleluia! Para que Deus possa ajudar, você precisa chegar a Deus. Hebreus capítulo 4, verso 16. Olha o que a Bíblia vai dizer: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Aleluia! Cheguemos, pois, com confiança. O que é isso, irmãos? É a gente crer no que Deus é capaz de fazer. É chegar na casa do Senhor e dizer: Senhor, eu sei que tudo podes. Eu sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então nós precisamos ter esse sentimento de verdade. Confessar diante de Deus que Ele é poderoso e Ele vai agir na minha e na sua vida. Então entenda uma coisa, irmãos: Deus espera de você uma ação para Ele agir em teu favor. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Fiquemos em pé, vamos agradecer a Deus.